Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. É uma grande alegria contar com a sua participação em mais esse estudo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de João para continuarmos nosso estudo versículo por versículo. Já vimos a primeira parte deste capítulo e agora estamos bastante familiarizados com o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Esse milagre alimentou uma multidão de 5.000 homens, além de suas famílias, que talvez chegassem a 20.000 pessoas. Vimos que essa história é muito mais do que um grande milagre. Conforme já comentamos, esse milagre é uma parábola da visão missionária de Jesus. Vimos que a estratégia de Jesus foi colocar seus discípulos entre ele e a multidão faminta, e que toda a provisão para a multidão passou primeiro pelas mãos de Jesus, depois pelas mãos dos discípulos e das mãos deles para as mãos da multidão com fome. Este milagre é uma parábola da estratégia que Jesus quer ver implantada entre ele, sua igreja e o mundo perdido. Ele quer passar toda a provisão dele para os famintos e sedentos deste mundo através das mãos da igreja. Esse assunto é tão importante que eu gostaria de falar mais sobre ele antes de continuarmos o estudo do capítulo 6 de João. Mas antes, ouça com atenção a leitura dos versículos 16 a 21, que dão continuidade à narrativa do milagre que alimentou uma multidão. Medite sobre estes versículos antes de continuarmos o nosso estudo. Diz assim, Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, "Sou eu, não tenha medo." Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia, para a qual se dirigiam. Este episódio sucedeu o milagre que alimentou a multidão de mais de 5.000 pessoas. Antes de atentarmos para as aplicações dessa história, ainda quero trocar algumas ideias com você sobre o milagre da multiplicação, principalmente sobre a aplicação dessa história. O que você está tentando fazer como seguidor de Cristo na obra de Cristo? É muito importante que você saiba responder a esta pergunta. Como pastor, evangelista ou líder na igreja, é importante que você saiba o que está tentando fazer. Na minha opinião, qualquer discípulo de Jesus, para quem fosse feita essa pergunta, deveria responder prontamente: estou tentando obedecer à grande comissão. É isso que estamos tentando fazer. Estamos tentando obedecer à grande comissão e evangelizar o mundo. A segunda pergunta que todo líder deveria saber responder é: quais são os seus objetivos? Quais são os seus objetivos diante de uma missão já definida? Quais são os seus objetivos a curto prazo diante desta missão de longo prazo que Deus estabeleceu para a sua vida? A terceira pergunta é: quais são as suas oportunidades? Quais as oportunidades que você tem para atingir seu objetivo? A quarta pergunta: quais os recursos que você tem? E a quinta pergunta é: qual é a estratégia ou plano para aplicar os seus recursos, as suas oportunidades, para atingir seus objetivos e cumprir sua missão? Ninguém jamais teve as respostas a estas 5 perguntas na ponta da língua como Jesus teve. Ele sabia o que estava tentando fazer. Ele estava tentando alcançar todo mundo. Ele tinha em mente sua missão e sabia exatamente quais eram seus objetivos. Ele sabia quais eram seus objetivos a curto prazo, que visavam sua missão de longo prazo. Os seus objetivos a curto prazo eram recrutar os discípulos e depois, entre os discípulos, recrutar os apóstolos. No versículo 3 do capítulo 6, João diz que Jesus subiu o monte e sentou-se com seus discípulos, referindo-se ao primeiro retiro espiritual, que recebe maior destaque nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Mateus foi o autor que escreveu com mais detalhes este episódio. Inclusive, ele transcreveu o chamado Sermão da Montanha. Este retiro serviu para que Jesus fizesse o seu recrutamento logo no início do seu ministério. Recrutar os discípulos era o objetivo a curto prazo deste retiro.
Jesus recrutou aqueles que estariam entre ele e o mundo perdido. Eles seriam os agentes de Jesus para que ele cumprisse sua missão no mundo. Quais eram as oportunidades de Jesus? Estou me lembrando de um fazendeiro que disse uma vez: quando acordo de manhã não tenho que ir para o trabalho, já estou bem no meio dele. Jesus estava sempre rodeado de oportunidades. Aquela multidão com todo tipo de problemas era a oportunidade de Jesus. Aprendemos sobre a história do milagre que alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Vimos que este milagre foi uma parábola da visão missionária ou da estratégia de Jesus. E vimos que os 12 apóstolos foram comissionados entre os discípulos para serem o recurso de Jesus. Os recursos que Jesus tinha nos 12 apóstolos eram constantemente aplicados nas necessidades representadas por aquela multidão tão carente. Era assim que Jesus atingia seus objetivos e cumpria sua missão. Foi por isso que Jesus posicionou estrategicamente os discípulos entre ele e a multidão faminta e passou sua provisão através deles. Vemos este ensino e a aplicação desta estratégia em outras situações. No final do seu ministério, durante o último retiro que organizou, Jesus falou sobre a videira e os ramos e disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Você não acha essa metáfora de João 15 muito bonita? Observe que os frutos não nascem na videira. De acordo com esta linda metáfora, Jesus é a videira e procura ramos. Ele está à procura de ramos. Se o ramo quiser dar fruto, terá de se ligar na videira e estar unido a ela. Mas se a videira deseja frutos, terá de ter ramos ou galhos. Esta ilustração simplesmente me fascina. Se eu tivesse sido o Senhor, não teria feito desse jeito. Através desta metáfora sobre a videira, os ramos e os frutos, Jesus está dizendo para você e para mim assim, você não consegue fazer nada sem mim, mas eu não farei nada sem você. Deus poderia ter produzido frutos neste mundo do jeito que quisesse, mas escolheu produzir frutos através dos seus agentes humanos. Através de você, de mim, Deus conta com os seus agentes humanos. Ele não fará nada sem ramos como você e eu. Jesus podia ter feito cair maná do céu, como aconteceu lá atrás, no livro de Números, mas ele não fez. Jesus usou o lanche de um menino. Ele passou o lanche daquele menino das suas mãos para as mãos dos seus discípulos, e das mãos dos seus discípulos para as mãos da multidão com fome. Sem dúvida, esta é uma parábola muito importante sobre a estratégia missionária de Jesus, e eu espero que ela fale com você da mesma forma que fala comigo. Jesus hoje é a videira em busca de ramos. Você está disposto a ser um destes ramos? Para mim, esta é a grande aplicação desta história, tão conhecida do capítulo 6 do Evangelho de João. Uma vez ouvi uma história sobre uma catedral na Itália que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. O dano foi muito grande e ela foi quase que totalmente destruída. No pátio de entrada da catedral havia uma estátua de Jesus que os italianos tentaram restaurar. Eles tentaram juntar os pedaços que compunham as mãos daquela estátua, mas estava difícil restaurá-las. Como aquela era uma obra-prima, ao invés de chamarem outro escultor para fazer as mãos novas, eles decidiram deixar a estátua sem mãos. Embaixo da estátua colocaram uma placa de bronze que dizia: "As mãos que ele tem são as nossas." Sabe, esta é uma ilustração muito eloquente do que está representado na história da multiplicação que alimentou a multidão. Infelizmente, eu tenho que ir encerrando o programa de hoje, mas antes eu quero lançar um desafio para você. Será que você compreendeu o que é os pés e as mãos de Jesus? Ele vai atuar através de você e de mim. Ele só pode ir até onde os seus pés o levarem. E só pode fazer o que as suas mãos fizerem como parte do corpo dele. Todos nós coletivamente somos os ramos, o corpo de Cristo. Sem ele não há nada que possamos fazer, mas nele
em alinhamento com Ele, podemos fazer tudo para o que Ele nos chamou a fazer. Eu jamais me limitaria num corpo frágil e fraco, mas Jesus fez isto. O acordo é o seguinte: sem mim, não há nada que você possa fazer. E sem você, eu não farei nada. O nosso amado Deus Salvador planejou desta forma porque Ele sabe que a experiência de sermos suas mãos e seus pés traz realização, significado, objetivo e propósito para as nossas vidas. O pastor Dick Woodward, escritor aqui desse estudo que tem abençoado as nossas vidas, ele diz assim, como tetraplégico que sou, digo por experiência própria que minha maior terapia é o trabalho que Deus me deu. É o privilégio de realizar para Ele esse trabalho todos os dias. Todos nós deveríamos agradecer a Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo significado e sentido que Ele traz para nossas vidas, nos chamando para sermos suas mãos e pés neste mundo. Isto é maravilhoso. É um desafio e incentivo para a nossa vida. Continue a participar do estudo da Palavra de Deus. Assim você estará se preparando para exercer o seu papel de mãos e pés de Jesus. E isso é algo muito importante. Muitas pessoas reclamam que não têm realizações ou que não são realizadas. Outras reclamam que não tem nenhum significado a sua vida. Outras reclamam que não tem objetivo a sua vida. Outras dizem, minha vida não tem propósito nenhum. Eu diria o seguinte, exatamente, não tem essa realização, não tem esse significado, não tem esse objetivo e nem propósito, porque você ainda não está experimentando ser as mãos e os pés do Senhor Jesus, ou seja, cumprir aquilo que Deus lhe chamou para cumprir. Isso é algo muito sério e muito importante. Eu gostaria que você pensasse nisso, porque o Senhor quer dar cada vez mais significado para a sua vida, objetivo para a sua vida e propósito para a sua vida. Mas isso depende de você. Colocar-se à disposição de Jesus, ser as mãos dele e os pés dele aqui, nesse mundo onde vivemos. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa.